Olá, hoje trago para uma reflexão um conceito de Meishu Sama, trazido nos seus ensinamentos, sagradas palavras, que é um termo japonês, Kyudushin, espírito de busca. O que é Kyudushin? O que é espírito de busca? Espírito de busca é aquilo que move uma pessoa a se formar, se informar melhor. Do ponto de vista material, uma pessoa pode atingir um pós-doutorado, por exemplo, e se considerar satisfeita. Mas geralmente as pessoas que têm, do ponto de vista material, essa curiosidade, essa vontade de estudar, de desenvolver, de aprofundar um assunto, elas são dotadas de altíssimo nível de espírito de busca. Mas, na matéria, o espírito de busca tem limite. Mas, do ponto de vista espiritual, o importante para o homem é ter espírito de busca na espiritualidade. Ter fome, ter sede do conhecimento. Isso é espírito de busca. É a vontade de se robustecer, de se abastecer cada vez mais. Não para atingir uma obesidade espiritual. Assim como no mundo da matéria existe a obesidade material, no mundo espiritual também existe uma questão chamada obesidade espiritual. Pode ficar no campo da filosofia, mas a obesidade espiritual é você se alimentar, pesquisar, obter conhecimento e não aplicar. Não ter uma utilidade prática para esse conhecimento, para esse saber. De que me serve qualquer tipo de conhecimento? Sobre qualquer coisa, sobre biologia. Seria um profundo conhecedor sobre biologia. Mas com qual finalidade? Pretendo formar discípulos, pretendo dar aulas, pretendo formalizar projetos, pretendo contribuir para algum ramo da biologia, de interesse da humanidade, da sociedade, da indústria, o que seja, profissionalmente ou mesmo intelectualmente. Qual o meu objetivo? Então, o espírito de busca, ele pode ter um viés positivo ou negativo. Pode levar à obesidade ou pode levar à sabedoria. O verdadeiro espírito de busca leva a pessoa à sabedoria. E a sabedoria, ela só existe quando ela é aplicada. Caso em contrário, ela é tão somente conhecimento. Ninguém se torna um sábio perante o seu semelhante se não emite conceitos, se não orienta, se não guia. Ninguém se torna um sábio se não é guia, se não produz algo para a sociedade. Assim é, tanto do ponto de vista material quanto espiritual. Mas do ponto de vista espiritual, a sabedoria é muito mais importante do que do ponto de vista material. É muito mais importante. O espírito de busca espiritual, ele liberta o espírito. Liberdade é você conhecer o caminho e você caminhar com segurança. Isso é libertação. A libertação, na sua plenitude, no seu auge, quando atinge o seu nível mínimo de verdade, ela começa a te proporcionar conduzir outras pessoas. É um conceito muito importante e é um conceito muito profundo. Eu tenho gravado alguns vídeos. Gravei vídeos com cerca de 10 minutos, 16 minutos, mas gravei também vídeos com mais de 30 minutos. Alguns, inclusive, saíram com defeito porque a minha memória do telefone não tinha capacidade. Eu, ao invés de gravar um único vídeo de, 30, 40 minutos, acabei gravando 2, 3 vídeos. Isso acabou criando uma certa dispersão.
uma certa dispersão, não, criou, na verdade, uma grande dispersão. Mas isso foi interessante. Foi interessante para mim porque me trouxe um dado. E eu estou falando sobre espírito de busca, né? Esse dado me é interessante. Por exemplo, tenho 2 ou 3 vídeos que tem 2, 3 partes, estão aí na minha lista de vídeos, né? Tem parte 1, parte 2, parte 3. Aí tá. Aí a parte 1 tem 4 visualizações. A parte 2 tem 16 visualizações. E a parte 3 tem 2 visualizações. Como é possível? Como é possível? Ah, é porque o assunto não é interessante. Prefiro assumir que seja isso. Ou seja, que é um desafio para mim. Primeiro desafio foi descobrir, e eu descobri, isso foi uma grande graça, que preciso limpar a memória do telefone para poder gravar vídeos sem particionamentos. Isso foi um ponto muito importante para mim, a não ser que eu desejasse particionar um vídeo. E eu não tenho esse objetivo. Meus vídeos não são tão delongados assim, e eu não tenho esse objetivo de particioná-los. Então, um ponto eu aprendi. Outro ponto que eu aprendi é: as pessoas, elas são dispersas. Ah, mas isso é porque o seu vídeo não é interessante. De repente ela começou a ver a parte 1 e assistiram 15 pessoas. A parte 1 não foi interessante. A pessoa, inclusive, não percorreu todo o vídeo. Ela assistiu apenas um pedaço e logo dele se desinteressou. Também é possível que a primeira parte tenha sido assistido por um grupo de pessoas que não gostaram, que não deram like, que não comentaram, que não se comoveram, que não foram atingidas, que não foram enriquecidas, que não absorveram nada daquilo que foi colocado ali, que não concordaram com nada, mas que, melindradas, não quiseram dar um dislike, por exemplo, ou fazer um comentário, que seria muito bem-vindo, por sinal. Mas existe essa possibilidade. 3 partes do vídeo terem sido assistidos por 3 grupos de pessoas diferentes. E de nenhum desses grupos ter gostado do vídeo, ter curtido, ter adquirido alguma coisa. Então, são vídeos perfeitamente inúteis. Isso não vai me fazer desistir de gravar vídeos, porque gravar vídeos é uma coisa gratuita, né? Eu não faço para aborrecer ninguém, né? Eu não faço esse exercício de gravar vídeos para contrariar ninguém, para angariar inimigos, né? Porque, perdoem por estar rindo, né? Não tem esse objetivo também. Eu gostaria de ser agradável, de ser interessante, né? Eu gostaria de atrair a atenção das pessoas e eu gostaria, fundamentalmente, de contribuir com alguma coisa. Mas eu sinto também que eu só posso contribuir se as pessoas tiverem objetivos. Por que as pessoas começam a assistir determinado vídeo? Eu tenho o meu perfil. Eu sou um pesquisador. Eu gosto de aprender, eu gosto de pesquisar. Então eu assisto vídeos temáticos. Eu não assisto vídeos aleatoriamente. Entrei no YouTube e pingou um vídeo, eu assisti, pingou outro vídeo, eu assisti, pingou... Não, eu não sou dessas pessoas que assistem aleatoriamente. Eu sempre assisto dentro de uma busca, um assunto. A conquista da cidade de Pompeia. Então digitei, apareceu e vou pesquisar sobre a conquista da cidade de Pompeia. Aquilo que eu puder absorver, vou absorver. Ok? Eu tenho objetivos. Mas meu objetivo é levar as pessoas a sair da caixa. Sinto que hoje em dia, como por exemplo nesse caso que eu falei, do particionamento do vídeo, né? 3 grupos de pessoas diferentes. Sinto que hoje em dia as pessoas,
Elas não estão pesquisando. Vamos aprofundar esse conceito. As pessoas estão apenas passando o tempo. Pesquisando mesmo, existem poucos. A maioria, em geral, está passando o tempo, caçando o que fazer, como se nada houvesse para fazer. Ah, estou com tempo livre. Ah, não quero desperdiçar essa meia hora que tenho antes de sair, então vou aqui assistir um vídeo, aí encontra um assuntozinho aqui, outro assuntozinho dali. Eu não tenho esse perfil. Eu assisto pesquisando. Qual o meu objetivo? O meu objetivo é aprender. Aprender para quê? Aprender para difundir. Se eu aprendo errado, se eu sou um mau aprendiz, e se eu difundo errado, se eu sou um mau difusor, é algo sobre o qual eu ainda não tenho nenhum controle. Eu ainda sou novo, 67 anos, pode ser que eu aprenda alguma coisa daqui para frente. Pode ser que eu desenvolva algo diferente. Pode ser que eu me torne mais atraente. Às vezes eu começo a rir durante os meus vídeos, né? E normalmente nos meus vídeos eu nunca estou exatamente sério. Normalmente estou sorridente, né? Pode parecer uma questão de desdém, pode parecer uma questão de empáfia, mas as emoções de cada pessoa que entra em contato comigo, somente essas pessoas podem administrar. Isso é algo que eu aprendi na minha vida. Eu posso ter a maior boa vontade, mas a receptividade vai depender do estado de espírito de quem me assiste, de quem me encontra, de quem me ouve, de quem me vê. Mas eu vejo com uma certa preocupação, entre aspas, eu devolvo essa preocupação para Deus, em nome do Messias, que é o Nameshu Sama, em nome de Jesus Cristo. Porque as pessoas, elas não estão querendo avançar. Elas não têm objetivo, não têm objetividade. Então elas não estão querendo avançar. É como se estivessem vivendo e permanecendo em uma vida que talvez elas saibam qual o objetivo de suas vidas. Talvez não tenham nenhum objetivo. É plenamente possível que hoje em dia nós estejamos vivendo essa época, a época das existências vazias, sem objetivos, sem objetividades. As tradições familiares, tudo tem se transformado. Conceitos que havia antigamente, aparentemente foram dados como negativos, como a integração familiar, o respeito entre pai e filhos, pedir a bênção ao pai, pedir a bênção à mãe. Tudo foi sendo desconstruído. São novos experimentos sociais, familiares. No meu tempo de escola, até mesmo uma serviçal, uma servente, como se chamava antigamente, né? Hoje em dia tem que se chamar secretária da vassoura, algo assim, né? Secretária da limpeza, né? Auxiliar, não é auxiliar, desculpem, tem um termo que se usa aí, quando sendo utilizado, né? Nosso colaborador da limpeza, né? Quando entrava na sala de aula, os alunos se levantavam em respeito. Então eles se levantariam em respeito ao presidente da República, ao governador do estado, ao prefeito, ao deputado, ao senador, ao juiz, ao delegado, ao desembargador, ao professor, com certeza, ao diretor da escola, com certeza, ao pai de algum aluno, à servente que vem fazer essa limpeza. Essas cenas eu já presenciei, todas elas.
Nós estamos buscando o mundo ideal. Nós queremos que tudo já venha pronto e que seja o ideal. Por isso nós não temos tempo de aprender com coisas que nós já a priori, assodadamente, de afogadilho, como se diz, nós já dizemos, isso presta, isso não presta. Com 1 segundo, com 2 segundos, com 2 minutos de leitura ou de atenção, nós já dizemos, isso presta, isso não presta. Isso pode até não ser aquilo que eu estou buscando, mas o conceito é, isto presta, isto não presta. Isso eu vou assistir, isso eu não vou assistir. Existe um ditado que diz, uma pessoa inteligente é capaz de aprender com qualquer um, em qualquer situação. Uma pessoa burra, desculpem o termo, mas é o que diz o ditado, uma pessoa burra é incapaz de aprender mesmo com os maiores sábios. Eu gostaria que a gente refletisse sobre se isso não está acontecendo conosco. Ah, porque o vídeo é muito longo. Isso não é desculpa. Como sacerdote, eu realizei um experimento de certa feita. Eu fui realizar um culto mensal em determinada unidade da igreja a qual eu seguia, pertencia. E havia um ensaio no sábado, o culto seria no domingo. Desculpem, havia um ensaio na sexta-feira à noite e o culto seria no sábado à tarde. Então, fomos fazer o ensaio. O que é um ensaio? Existe uma liturgia, existe um roteiro de coisas, de tarefas a serem feitas, né? Então nós vamos ensaiar. Todas as pessoas que vão participar vão ensaiar. O que é de rotina. Todos os meses se faz isso. Ok. Aí o ensaio segue à noite. Chega a responsável por dirigir a liturgia e me diz assim, olha, não é muito bom que o culto demore muito tempo, porque as pessoas, elas vão saindo, sabe? Elas vão pegar o ônibus, elas vão saindo. Tem o horário do ônibus. Vai dizer, ah, é? Ah, que interessante. Eu era um visitante, eu não era o responsável por aquela unidade. Eu estava em substituição ao titular daquele local que se encontrava em outra tarefa, inclusive em outro estado. Não vem ao caso. Ah, sim, que bom. Aí eu me preparei para o culto no dia seguinte, com o seguinte pensamento. Nós temos que decidir o que é importante em nossas vidas. Então eu já me decidi assim. Eu vou fazer tudo aquilo que a minha espiritualidade determinar que eu deva fazer. Então tem o culto, tem toda uma parte ritualística e ela se encerra com uma palestra minha, ou do responsável, no caso. No caso, minha. Antes de iniciar a palestra, eu me dirijo às pessoas e cumprimento e digo, quero dizer a todos que sei de antemão da situação de muitos que dependem de transporte coletivo para retornar para suas casas e que têm horários para se dirigir para suas casas. Quero deixá-los bem à vontade. À medida que eu estiver aqui falando, conduzindo a minha fala, aqueles que tiverem necessidade de se ausentar para buscar a sua condução, por favor, estejam bem à vontade. E comecei a minha pregação. Pregação entre aspas, né? A minha orientação. Sempre tem uma orientação baseada num ensinamento do mês, né? O tema do mês, né? Foi escolhido especialmente, é o chamado tema do mês, o ensinamento do mês. Então, discorrendo sobre a vida prática, a aplicação daquelas palavras, né? A conveniência
de nós sermos obedientes àquelas palavras, a conveniência de nós aprofundarmos e até mesmo fazermos durante o mês repetidos estudos, leituras, né, encontros em cima daquelas palavras para aprofundarmos, para ganharmos corpo, para ganharmos maior consciência. Nessa brincadeira, falei durante mais de 1 hora. Aí começam a eclodir dentro de cada um aqueles conceitos, né? Conceito pedagógico. Olha, segundo a pedagogia, a partir de 40 minutos, a pessoa se desconcentra. Mas eu sigo outros conceitos, não a pedagogia material. Eu sigo a pedagogia do mundo espiritual, aquilo que eu aprendi. O que eu aprendi é que uma palestra se dura 10 minutos, meia hora, 1 hora. Se eu tenho, como tinha, 20 e poucas pessoas, 30 pessoas, não sei, assistindo a minha palestra, para cada uma delas pode existir uma bênção de Deus e de Meixo Sama dentro de cada palavra, em determinado trecho. A bênção pode ser determinado trecho para você, determinado trecho para o seu colega do lado, determinado trecho para outrem, nos fundos da igreja. Mas eu creio que existe uma bênção por trás da mensagem. Não que eu seja um abençoado, porque eu não estou ali por mim, eu estou ali como representante, como um sacerdote, sou um representante de Meixo Sama. Sob a permissão de Deus, que a tudo dirige. Então falei tudo aquilo que a minha espiritualidade pediu para que eu falasse. Demorei mais de 1 hora. Curiosamente, ninguém se retirou. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Esse foi um dos dias em que, após o culto, tomando uma aguinha, né, sendo servido, um suco, um lanche, né? Pessoas vindo conversar, pessoas vindo conversar, pessoas vindo conversar, vindo dialogar, vindo trocar ideias, vindo cumprimentar pessoas. Aonde estava o sentimento da representante da liturgia na sexta-feira à noite? Na preocupação com viés totalmente material, o horário do ônibus. Mas aquelas pessoas que atenderam à chamada para o culto, elas estavam ali por uma necessidade da sua espiritualidade, movidas pela sua espiritualidade, movidas por uma fome, movidas por uma sede, movidas por uma necessidade de absorver. Isso é espírito de busca. Gostaria que a gente pudesse refletir sobre a nossa posição diante de tudo e diante de todos. Um sábio é capaz de aprender até mesmo com as pessoas mais ignorantes. Meixo Sama era assim. Isso é um ensinamento de Meixo Sama. Não menospreze as palavras de uma pessoa, qualquer que seja ela. Leve em consideração. Reflita. Aproveite se for possível aproveitar. Não desperdice tesouros que podem vir com um pouco de poeira, um pouco de lama, mas tesouros, pepitas de ouro, envolvidas em barro, com um pouco de areia. Não desperdicemos, pode ser uma boa ideia. Um forte abraço a todos.